Boa noite, pessoal. Vamos retornar com a 2.227, né? Que ela é longa e não vamos perder tempo. Paramos no título 4, do compromisso de ajustamento. Lembrando que a gente está falando desse tipo de acordo, acordos de não persecução civil, compromisso de ajustamento, termo de ajuste de conduta, são todos instrumentos jurídicos que visam a economia processual, que são prerrogativas do Ministério Público oferecer esse tipo de acordo para as pessoas que infringiram a lei, seja a lei de improbidade administrativa, seja outra natureza qualquer de normativo, né? Nesse caso, a gente está falando aqui do compromisso de ajustamento, lembrando que essa resolução é enorme, né? Então a gente falou da notícia de fato, falou da preparação do processo preparatório, estamos falando do compromisso de ajustamento, falamos de arquivamento, desarquivamento, vamos falar de audiência pública ainda. Ela é bem longa, mas ela é bem rica também e bem instrutiva. O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e de interesses difusos e coletivos, individuais, homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público. Nunca esqueçam disso. A gente já está repetindo isso todo dia. Com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração. O que é isso? O cara celebrou um compromisso de ajustamento de conduta, certo? Título executivo extrajudicial significa o seguinte: se ele descumprir com algum acordo, ele pode ser executado sem que haja necessidade de autorização judicial. Ele pode ter seus bens penhorados, por exemplo, sem autorização judicial. São como as decisões dos tribunais de contas. Tem título executivo extrajudicial, tá? Não precisa passar pelo juiz para você ir lá e penhorar, para você ir lá e fazer uma busca e apreensão de bens e, enfim, fazer a devassa nas contas das pessoas jurídicas envolvidas no crime ou no ato de improbidade. Parágrafo 1º. Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso de ajustamento de conduta, quer dizer, o Ministério Público não é o titular. Não pode o órgão do Ministério Público fazer concessões, se ele não for, né, o titular. Ele não pode fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se à negociação, à interpretação do direito para o caso concreto, a especificação das obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de cumprimento, bem como a mitigação, a compensação e a indenização dos danos que não possam ser recuperados. O que esse parágrafo primeiro quer dizer é o seguinte: se o MP não for o titular dos direitos tutelados, ele não pode fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ele tem que cingir-se, tem que se limitar à negociação, à interpretação do direito para o caso concreto, né? Baseado em quê? Na lei. A especificação das obrigações adequadas e necessárias e, em especial, o modo, tempo e lugar do cumprimento, bem como a mitigação, a compensação e a indenização dos danos que não possam ser recuperados. É uma limitação, uma mitigação do poder do Ministério Público. Terceiro parágrafo. A celebração do compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público não afasta necessariamente a eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato. Acabamos de ler isso na resolução anterior. Nem importa automaticamente no reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso. Então ele assumiu um compromisso de ajustamento de conduta, certo? Não significa que ele está assumindo um outro crime qualquer ou uma outra conduta ilícita que não esteja abarcada pelo ajuste de conduta. Parágrafo 4º. Caberá ao órgão do Ministério Público, com atribuição para a celebração do compromisso de ajustamento de conduta, decidir quanto à necessidade, conveniência e oportunidade, certo? O nome disso é discricionariedade, de reuniões ou audiências públicas com a participação dos titulares dos direitos
entidades que os representem ou demais interessados. Haverá audiências, né, para tratar desses assuntos. No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério Público tomar compromisso de ajustamento de conduta para a adoção de medidas provisórias ou definitivas, parciais ou totais. Também está na discricionariedade do poder do Ministério Público. Parágrafo único. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a investigação deverá continuar em relação aos demais aspectos da questão ressalvada, situação excepcional que enseja arquivamento fundamentado. 42. O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em qualquer fase da investigação, nos autos do inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial. A gente já falou também na última resolução sobre isso. Devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades do caso concreto a ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário. É um acordo entre eles. Parágrafo 1º. Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de ajustamento de conduta poderá ser firmado por procurador com poderes especiais. É um advogado que tem uma procuração com poderes especiais, não é uma procuração genérica, sabe, que geralmente um cliente dá a um advogado. É uma com poderes especiais, ela é uma procuração mais rica, mais complexa e completa. Parágrafo 2º. Quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de ajustamento de conduta deverá ser firmado por quem tiver por lei, regulamento, disposição estatutária, né, do estatuto da empresa ou contratual, poderes de representação extrajudicial daquela é da pessoa jurídica, ou por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante. Nesse caso também pode ter um procurador com uma procuração com poderes especiais. Parágrafo 3º. Tratando-se de empresa pertencente a grupo econômico, são quando há uma junção, uma corporação, por exemplo, tipo a Coca-Cola, né? Deverá assinar o representante legal da pessoa jurídica controladora, né? Quando tem um grupo econômico, tem uma empresa que é a controladora, e ela controla as demais, que são suas subsidiárias, são suas coligadas, enfim, tem uma série de institutos do direito empresarial que não vem ao caso, mas a controladora do grupo econômico, a qual esteja vinculada à empresa, sendo admissível a representação por procurador com poderes especiais também. Então, nos 3 casos é possível a procuração com poderes especiais. Parágrafo 4º. É facultado ao órgão do Ministério Público colher assinatura como testemunhas das pessoas que tenham acompanhado a negociação ou de terceiros interessados. Às vezes envolve muitas pessoas um processo desse. Como eu já citei várias vezes a Odebrecht, aquilo envolveu... A Odebrecht, por exemplo, era uma controladora, ela tinha uma série de empresas menores sob seu controle, que eram empreiteiras menores, que atuavam em municípios, em estados, e não em grandes obras nacionais. Então, é um exemplo, mais ou menos, para você ter ideia. Em se tratando de compromisso de ajustamento de conduta firmado com o poder público, deverá constar sempre que possível a fonte de custeio para o cumprimento das obrigações assumidas. O cara vai ter que assumir obrigações de ressarcir o erário, por exemplo, ele vai ter que mostrar que tem de onde tirar o dinheiro para assumir aquele compromisso. Senão, como é que ele vai assumir um compromisso que ele não pode pagar para se livrar de um processo? 43, artigo. O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies de cominação para o caso de descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitido-se em casos excepcionais e devidamente fundamentados a previsão de que esta cominação seja fixada judicialmente, se necessária a execução do compromisso. Às vezes vai ter que ser feito um acordo judicial para fundamentar esse tipo de compromisso, né, de ajustamento de conduta. 44. As indenizações pecuniárias, né, em dinheiro, referentes a danos a direitos ou interesses difusos e coletivos,
Quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser destinadas a fundos especiais, estaduais e municipais, que tenham o mesmo escopo do fundo previsto no artigo 13 da Lei 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública, que nós não vamos estudar. Então, vou só reler mais uma vez esse artigo. As indenizações pecuniárias referentes a danos, a direitos ou interesses difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as liquidações de multa deverão ser destinadas a fundos federais, estaduais e municipais que têm o mesmo escopo do fundo previsto no artigo 13 da Lei 73. Eu acho que tem algum erro de pontuação, mas enfim, vamos adiante nesse parágrafo. Está torto. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Vou falar mais devagar. Nas hipóteses do caput, também é admissível a destinação dos referidos recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos, a depósito em contas judiciais, quando fica lá depositado em juízo, ou ainda poderão receber destinação específica que tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em lei, estando em conformidade com a natureza e a dimensão do dano. Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de danos irreversíveis aos direitos ou interesses difusos deverão ser preferencialmente revertidos em proveito da região ou pessoas impactadas. Imagina a tragédia de Brumadinho. São danos irreversíveis, que dizem respeito a direitos ou interesses difusos, pertence a todos, estão difundidos por toda, pelo menos, não o país, mas aquela região ali, sabe? Aquilo é um patrimônio natural, e até cultural, porque a cidade também foi varrida, uma parte dela pelo menos. Como não há medidas compensatórias decorrentes dos danos, não é possível mensurar, os valores referentes às medidas compensatórias, melhor dizendo, serão revertidos em proveito da região ou pessoas impactadas. Então, lá no acordo da Vale, que causou a tragédia lá de Brumadinho, os valores das medidas compensatórias podem ser oferecidos a um fundo, revertidos em proveito da região ou pessoas impactadas, seja lá para fazer alguma política pública, para ressarci-las, reconstruir as casas, as ruas, a pavimentação, etc. 45. Cópia do termo de ajustamento de conduta deverá ser afixada em quadro próprio na sede do órgão de execução pelo prazo de 15 dias, bem como ser encaminhada por meio de arquivo digital ao Centro de Apoio Operacional correspondente, lembre-se sempre dele, na forma do inciso 80, do artigo 80, inciso 4º desta resolução. Ainda chegaremos nele, não hoje. 46. O órgão do Ministério Público que tomou o compromisso de ajustamento de conduta deverá diligenciar para fiscalizar o seu efetivo cumprimento. Tem que estar lá fiscalizando se os caras estão cumprindo o que ajustaram, valendo-se sempre que o necessário e possível de técnicos especializados. Às vezes são assuntos, como eu falei, tragédias naturais, vai ter que ter técnicos ambientais, geólogos, topólogos, topógrafos, sei lá, toda a natureza, de profissionais voltados, biólogos, Parágrafo único. Poderão ser previstas no próprio compromisso de ajustamento de conduta obrigações consubstanciadas na periódica prestação de informações sobre a execução de acordo pelo compromissário. 47. As diligências de fiscalização mencionadas no artigo anterior serão providenciadas nos próprios autos em que celebrado o compromisso de ajustamento de conduta. Então, nos autos do compromisso de ajustamento estarão também as diligências de fiscalização, salvo se já promovido o arquivamento, quando ocorrerão em procedimento administrativo ou em procedimento administrativo de acompanhamento
especificamente instaurado para tal fim na forma do artigo 32, inciso 1, parte final desta resolução. Já até passamos por ele. 48. Descumprido o compromisso de ajustamento de conduta integral ou parcialmente, deverá o órgão de execução do Ministério Público, com atribuição para fiscalizar o seu cumprimento, promover, né? Então, descumprido, né? No prazo máximo de 60 dias ou assim que possível, nos casos de urgência, a execução judicial, ou seja, o cara não cumpriu, no prazo máximo de 60 dias, o MP vai lá e vai levar aquilo para o juiz. Ó, toma que o filho é teu. Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo poderá ser excedido. Eu estou lendo aqui, legal. Pô, uma pessoa aqui, uma seguidora. Depois eu respondo a ela. O prazo de que trata este artigo poderá ser excedido se o compromissário, instado pelo órgão do Ministério Público, justificar satisfatoriamente o descumprimento ou reafirmar sua disposição para o cumprimento, caso em que ficará a critério do órgão ministerial, né, do MP, decidir pelo imediato ajuizamento da execução, por sua repactuação ou pelo acompanhamento das providências adotadas pelo compromissário até o efetivo cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta sem prejuízo da possibilidade de execução da multa quando cabível e necessário. Vou mandar um abraço aqui para Ana Alice Oliveira, 2682, que agradeceu aí, muito obrigada pela ajuda. Eu que agradeço a vocês. Mas o que o parágrafo único quer dizer é o seguinte: nesses 60 dias, né, esse prazo de 60 poderá ser excedido se o compromissário que pisou na bola antes, instado pelo Ministério Público, justificar satisfatoriamente o descumprimento, tá, vou marcar aqui, ou reafirmar sua disposição para o cumprimento, né? Se ele for lá e se arrepender, chorando que nem um cachorrinho, pô, foi mal, pisei na bola, por isso, motivar, porque que ele... E aí ficará a critério do Ministério Público decidir pelo imediato ajuizamento da execução, ignorar essa justificativa, por sua repactuação, né, refazer o pacto de ajustamento de conduta, ou pelo acompanhamento das providências adotadas pelo compromissário até o efetivo cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta, sem prejuízo da possibilidade de execução da multa, quando cabível e necessário, porque o cara tinha vacilado, né? Assumiu um compromisso e não cumpriu. 49. O MP tem legitimidade para executar compromisso de ajustamento de conduta firmado por outro órgão público, quando identificada a omissão frente ao descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo da adoção de outras providências de natureza civil ou criminal que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do celebrante. Então, ele tem legitimidade, o MP, para executar compromisso de ajustamento firmado por outro órgão. Digamos que foi o executivo que firmou, digamos que foi o legislativo que firmou, algum ministério, alguma coisa assim. Se o cara que fez o acordo com esse outro órgão pisou na bola, o Ministério Público pode ir lá e meter o bedelho e, quando identificada a omissão frente ao descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo da adoção de outras providências de natureza civil ou criminal, que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do celebrante, ele poderá executar o compromisso, certo? Lembra que ele tem título executivo extrajudicial, então não precisa ser levado ao juiz. 50. Os órgãos de execução que tenham atribuição para celebrar compromisso de ajustamento de conduta deverão apresentar anualmente relatórios sobre sua execução ao Conselho Superior. É prestar contas, né? Os órgãos de execução, eles celebram os compromissos de ajustamento e anualmente apresenta o relatório, está tudo sendo cumprido conforme combinado, etc. Parágrafo 1º. O órgão do MP deverá enviar cópia do relatório à Corregedoria Geral. Parágrafo 2º. Os relatórios serão arquivados na Secretaria do Conselho Superior em pastas identificadas por órgão de execução, né? Cada órgão de execução que cuida lá do seu quadrado, enfim. Parágrafo 3º.
Os relatórios, ao serem distribuídos a relator, serão acompanhados da pasta de relatórios para permitir exame do cumprimento do ajustamento ao longo do tempo, certo? E, por fim, parágrafo 4º, por fim, por hora, né, derradeiro. O relator poderá requisitar informações e documentos constantes do inquérito civil. E aí a gente para no título 5, ou 5º, tá? E já estamos nos aproximando do final. Só vamos terminar amanhã mesmo. No sábado a gente vai terminar ela e aí eu vou entregar para vocês o PDF inteiro. Quando nós fizermos as 11 resoluções, aí eu vou fazer um vademecum delas, talvez já junto com toda a parte de organização do Ministério Público. Aí vamos ver, vai depender também da minha disponibilidade. Beleza? Obrigado aí, Analice Oliveira, e obrigado a todos vocês aí que estão assistindo. Continuem seguindo. Eu sempre esqueço, cara, dá o like, aperta lá o sininho, entendeu? E comenta, pergunta, interage, entendeu? Porque isso me estimula, cara. Esse troço cansa pra caralho. É porque eu sou escroto mesmo, eu sou teimoso, eu sou tenaz, mas me ajudaria muito se o pessoal, além de assistir, comentasse mais, desse o like, né? E se inscrevesse, etc. O número de inscrições está aumentando, estou muito feliz com isso. E agradeço muito a vocês mesmo. Devo isso a vocês. Muito obrigado.